Bom dia, Isadora. Bom dia, Sora. Tudo bem? Tudo bom? Então tá bom. Ai, ai. Desculpa. Bom dia, Nicole. Bom dia, Ormonde. Bom dia, Pro. Bom dia, meninas. Tá aí junto com a Carol hoje, Rafa? Bom dia, Sora. Sim, Sora. Peraí, gente. Bom dia, Sofia. Alguém tá na escola? Alguém sabe se tem alguém na escola? Sora, você cortou o cabelo? Cortei, gente. Cortei. Ficou muito bom. Cortei hoje, fiz a unha, a sobrancelha. A moça veio aqui em casa para ver se sai todas essas nhaca da gravidez, sabe? Para ver se eu fico um pouco mais bonita, um pouco mais apresentável. Não tem ninguém, então, na sala de vocês? Não tem, Sora. Eu ia hoje, mas tava com esse tempo de chuva e como eu venho embora a pé, eu não achei melhor não, porque eu não ia ter carona, né? Porque ninguém ia pra escola. É. Desculpa, gente, tô afogado. Que esse horário das 11h40 para gestante ficou, olha, ficou 10. Vocês não sabem a fome que eu fico, parecendo a capivara enraivecida nesse horário. Então, eu tive que almoçar antes para conseguir dar aula, que senão meu tic-teco nem funciona mais, entendeu? A capivara louca aqui tá morrendo de fome. Esse horário não dá. Sora, esse horário tá péssimo. Eu não sei porque estenderam até meio de 20, acho que é mais por conta do presencial, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp, gente. Só para ver se tem alguma coisa no grupo da escola. Não sei nem porque meu celular desconectou do Wi-Fi. Não tem nada no grupo da escola. Bom, vamos conversando, gente, para que eu consiga liberar vocês também um pouquinho mais cedo e, né, a gente seguir a nossa vida. Isadora, vou colocar você como anfitriã, tá bom? Para você ir liberando se alguém mais entrar. Me avisem quando for meio-dia, que daí eu faço a chamada, tá bom? Só para a gente fechar os protocolos. Peraí, Brasil, vamos lá. Então, vamos para a nossa apostila de didática. Deixa eu arrumar bonitinho aqui. Vamos para a didática. Nós paramos na página 39, se não me engano, da 39 a 41 era a lição de casa, é isso mesmo? Sim ou não? Hoje eu vou aqui fora pra Tá certo. Então vamos seguir. Ai, gente. Tudo bem, Mendonça? tudo, Sora, e você? Bem também. Bom. Então, vamos lá. Carol e Rafa, vocês que estão juntas aí. Enumere as afirmativas organizando passo a passo os procedimentos ou ações previstos no projeto. Então, falem como ficou a classificação. Não precisa ler. Como ficou? Falar como ficou a classificação de vocês para a gente ver se está certo. Pode falar. 5, 8, 1, 4, 6, 2, 3, 7. 2, 3 e 7, 2 disposição, 3 exposição e 7 realização tá certa, tá? De baixo para cima, 7, 3 e 2, tá certa. A primeira é número 4, ok? Compra de mais sorvetes para reposição. Realização de campanhas é número 6. A 1 tá certa. Busca de financiamento para compra de infraestrutura necessária. A expansão é número 8.
E aí o uso do lucro é número 5. Então, vou repetir para vocês como ficou. 4, 6, 1, 8, 5 e 2, 3 e 7. Tá bom? Isadora, de acordo com a reportagem, já é possível vislumbrar os resultados do projeto? Eu coloquei que sim, porque já vi que as pessoas elas realmente estão pagando certas coisas. Sim, elas estão sendo honestas, né? Estão sendo mais, dentro da possibilidade delas, honestas. Perfeito. Vamos lá. MC que está fazendo trancinha no cabelo. Vamos lá? 9. Nos 2 últimos parágrafos do texto, apresenta-se o depoimento de Wellington Joslin, eu acho. É possível afirmar que o psicólogo, qual das alternativas ou quais alternativas você flegou? Pode desmutar, Ormonde. MC, desculpa. Confundi. Perdão. Peraí que meu irmão tá gritando aqui, Sora. Ai, meu nariz tá escorrendo. Eu... Sora, no caso, eu não fiz. Tá, Mas então se quiser faz que eu faça agora, eu agora. faço. Nos últimos 2 parágrafos do texto, tem o depoimento do Wellington. É possível afirmar que o sociólogo que justifica o comportamento desonesto, explica a origem do comportamento conhecido como jeitinho brasileiro, confirma cientificamente as ideias do projeto dele, define o que é jeitinho brasileiro ou exemplifica o jeitinho brasileiro. Então, teria que voltar aqui nos últimos 2 parágrafos. E aí? Eu vi que ele... Então, a primeira e a terceira não é porque ele fala sobre o jeitinho brasileiro. Olha aqui, mas eu não sei... os últimos 2 parágrafos, que são os parágrafos dele, começam com jeitinho. O professor e sociólogo de Cornélio Procópio explica o termo jeitinho brasileiro. Então, quais alternativas? Segunda? Explica a origem, o que segunda? mais? Tá certo. Explica a origem, tá certo. O que mais? É mais de uma? Sim. Mais de uma? Ah, tá. Então, a segunda Certo. e a quarta... Sim, define o que é jeitinho brasileiro, tá faltando só a confirmação, que é a terceira. A última, né? Confirma cientificamente as ideias que sustentam o projeto. Então, explica, confirma e define, tá bom? 10. Mendonça, depois que você anotar aí, a gente faz juntos, tá? Você fala o que você fez e a gente vê se tá certo. Pode ler, Sora? Pode, meu amor, por favor. Diversas vozes são citadas ao longo da reportagem. Relaciona as colunas para identificar o comportamento de cada uma das pessoas mencionadas. A professora André... Precisa ler isso? Não, só fala como você colocou à disposição aí para ver se você localizou alguma dessas pessoas nas falas. Ai, Sora, misericórdia, eu não sei. Vai? Calma, deixa eu pensar. Tudo bem, eu deixo. Só não faço ideia. Alguém ajuda ela aí, meninas? Carol e Rafaela? Sofia? O que vocês acharam aí? Isadora? Ormonde, que tá com a câmera desligada. Vamos, gente. Sora, eu até ajudaria, mas eu não sei a resposta. Então, mas era lição de casa, gente. Eu adoro a Sofia. É interpretação de texto. Eu estava comentando com meu marido é da área de exatas, né? Ele fez matemática aplicada e tudo mais. E aí eu falei do problema que tinham 3 problemas na apostila, né? Ele falou, cara, mas é único e exclusivamente interpretação de texto. Eu falei, pois é. Isso é que me preocupa, porque quando eu tenho que criar algo, aí eu necessito, né, de uma memória inventiva. Mas quando é interpretação, já tem os dados ali. É só, no caso, usar o raciocínio lógico, que aí é desenvolvido durante o processo de crescimento e de maturação, né? E isso já tem raciocínio lógico.
E aí, gente? Ninguém vai nem tentar? Vamos lá. Vamos começar pela mais simples, pelo professor André Sigemoto. O André foi aquela pessoa que viveu lá na Noruega e trouxe o projeto para cá. Então, se ele trouxe o projeto e implementou, qual dessas falas ressalta a ideia do André Sigemoto? Eu não sei se fala Sigemoto ou Shigemoto, não sei. A segunda? Demonstra confiança na honestidade dos estudantes e elogia o caráter do projeto. Não. Faz uma análise otimista do resultado, minimizando os negativos. Essa é a perspectiva do André Sigemoto aí, do professor. Vamos destacar. Vamos lá. Sociólogo Wellington Joslin. O Joslin, ele defende um ponto de vista onde a gente tem um contexto muito claro hoje nas eleições, né? No Brasil existe o termo de democracia, dizem que o Brasil é um país democrático. Então, qual dessas falas tem esse contexto de democracia, de abordagem de senso comum, do coletivo? Qual tem? Vamos, gente, só ler aí. Defende que a democracia exige comprometimento. Muito bem. Defende que a democracia exige comprometimento de cada indivíduo com o bem comum. Eu vou colocar de rosinha, tá? O do sociólogo. Vamos ver, o estudante Wirley de Oliveira. Nossa, gente, minha garganta tá muito estranha. O Wirley é aquela pessoa que a gente fala assim, nossa, tá dando tudo errado. Ele fala assim, imagina, mas você tem que acreditar o quê? No ser humano. O ser humano emite uma luz que traduz tudo. A gente tem que acreditar. E aí? Mostra-se surpreso com a honestidade demonstrada. Será que é só essa? Demonstra confiança? Demonstra confiança na honestidade dos estudantes. Muito bem. É a própria utopia, né, gente? Em pessoa. Amanda de Oliveira Chagas. Sobrou duas aí. A Amanda é uma delas. Ressalta a importância de ações educativas para evitar o aumento da desonestidade. Ela é o oposto do nosso amigo Wirley, né? Ela é aquela pessoa mais pé no chão, falando assim, ó, se não investir em educação aí, essas crianças vão roubar tudo essas coisas. Vão virar tudo aviãozinho. E o que sobrou é o que sobrou, ok? Mostra-se surpresa ao Celso Miranda Fonseca. Não é o Celso Russomano, é o Celso Miranda Fonseca. Vamos lá. Isso aqui vocês já conhecem, citação direta e citação indireta, né? Que eles falam como paráfrase. Por isso que eles usam o termo para... Ah, desculpa, gente, bati o notebook, tá meio torto aqui. Na realidade, paráfrase é a citação indireta, é aquela citação da citação, onde eu pego um termo e desmembro esse termo com as minhas palavras do autor, né? A fala do autor. E a partir daí, eu tenho uma citação indireta ou uma paráfrase. Eu uso o termo citação indireta dentro de um contexto de ABNT e paráfrase dentro de um contexto gramatical de língua portuguesa, mas é a mesma coisa. Citação direta é quando eu falo, eu tiro das aspas, né? Coloco a fala exatamente com o que a pessoa disse, né? Vamos lá. Sofia, 11. Lê a 11 para mim, meu amor, por favor. A autora da reportagem apresenta diversos depoimentos por meio da citação indireta ou de parafrases. Releia o trecho a seguir. Mas no levantamento realizado ontem, uma boa surpresa. Foram pagos 6 sorvetes a mais do que o volume deixado no freezer. André
comemorou o pagamento extra e avalia que foram motivados pelas campanhas de conscientização realizadas na última semana entre os alunos, ressaltados o caráter solidário do projeto. Pode ler a Sofia, por favor. Copie esse parágrafo, copie esse fragmento, os verbos de elocução utilizados pela jornalista para introduzir as falas e as atitudes do professor Shigemoto. Nesse fragmento não tem fala, né? Eu tenho os verbos de elocução, então são verbos que introduzem a fala ou as atitudes. Nesse caso vai ter mais atitude do que fala. E eu gostaria de saber quais são os verbos que vocês destacaram. Isadora, você destacou algum verbo? Eu coloquei o comemorou, que eu fiquei meio confusa nesse, mas eu coloquei. A atitude dele, né? Ele comemorou os pagamentos extras. Depois do contexto de comemorar, tem uma outra atitude que ele realiza. Qual é essa atitude na sequência? Avalia? Ele avalia, muito bem. Depois de avaliar, ele ainda tem uma outra atitude, mas é uma atitude bem subjetiva. Mostra mais o ponto de vista dele do que o que ele faria. Fala. Vai, Maria Clara. Muito bem. Ressaltando. São 3 verbos de elocução aí. Comemorou, avalie, ressaltando, ok? Letra B. Rafa e Carol. Reescreva o trecho imaginando as palavras do professor caso a jornalista tivesse optado por uma citação direta, que é o que eu falei, não tinha, né? Que é quando eu tiro o fragmento da frase dele e coloco entre aspas exatamente como ele falou. Como que ficaria? Aqui, ó, vamos ler o que tá na citação indireta, ou na paráfrase, né, como o livro trouxe. Mas no levantamento realizado ontem, uma boa surpresa, foram pagos 6 sorvetes a mais do que o volume deixado no freezer. André Sigimoto disse, né, lembra que o contexto tem que ter um verbo de elocução, disse, 2 pontos. Aí eu posso trazer dentro deste contexto o que ele poderia falar, sem esses verbos, avalia, ressaltando, porque é ele falando, ok? Então, o começo vai ser o mesmo. André Sigimoto disse, 2 pontos, abre aspas, o que ele disse? O que ele estava avaliando e comemorando aí? Os pagamentos extras foram motivados pela campanha de conscientização realizadas na última semana entre os alunos. E aí tem que finalizar. O que mais? Calma aí, Zoe, que tá meio aqui. Não, tudo bem, é hora do almoço, gente. Tem que estar barulho mesmo, é normal. Zoe, que minha irmã tá fazendo trabalho aqui, então tá meio complicado. Então, os pagamentos extras foram motivados pela campanha de conscientização realizadas na última semana entre os alunos. O que mais? Com o caráter do projeto? Com o caráter solidário do projeto. Pronto. Aí, quem quiser aproveitar o mesmo fragmento, em cima de comemorou, escreve disse, 2 pontos, abre aspas nos pagamentos, risca o avalia, risca o ressaltando e fecha aspas no caráter solidário do projeto. Tá bom? Mas podia ter tirado um fragmento do texto que comprova isso daí também, não? Que ele fala e sem crise, no way. Mendonça, você está mastigando, amor. Eu peço para outra pessoa, não tem problema. Isadora, lê a 12 para mim, por favor. Releia essa citação direta da fala do professor e reescreva por meio de uma paráfrase.
O projeto Confiança e Solidariedade em Palitos foi idealizado pelo professor do Departamento de Engenharia Elétrica André Luiz Shigemoto, após viver alguns anos na Noruega para a conclusão do doutorado. Fiquei surpreso quando vi que lá o sistema de transporte funcionava dessa forma. Em muitas lanchonetes, o cliente paga voluntariamente pelo que consumiu e ainda tem de apanhar o dinheiro do troco, sem fiscalização alguma. Então pensei, por que não funcionaria no Brasil? Professora, já é meio-dia. Ah, eu vou fazer a chamada, obrigada. Então, a Anitta não tá, Carol tá, Guarize não tá, Mendonça tá, Isadora tá, Lívia não tá, Luiz Felipe não está, Ormonde, você tá ou não tá? Eu tô, Sora. Tô aqui, mas eu tô aqui, né? Tá bom. E o Thiago não tá, beleza. Então, Isadora, o que ele quer? Ele quer que você pegue o contexto da citação direta, né, que é a tradução da fala, como ele mesmo disse, né, como ele mesmo pronunciou, e transcreva essa citação direta para uma citação indireta, que é aquela que é onde você usa a reestruturação através dos verbos de elocução, né? Então, segundo o Shigemoto, a surpresa foi quando o transporte funcionava, entendeu? Reestruturando com as suas palavras dentro de um contexto aí de citação indireta ou como a apostila traz como paráfrase. Como que a gente pode deixar essa estrutura? Eu acho que pode ser esse início que você falou, de acordo com o Shigemoto, ele ficou surpreso, vendo como funcionava o sistema de transporte lá. O que mais? O que mais fala a citação dele? Então aí vai falar do honest market, né? Que eles falam que o cliente paga voluntariamente pelo consumo, ele pode falar assim, por sua experiência, observou na Noruega que o cliente pagava pelo consumo e ainda pegava o troco, sem necessidade de fiscalização. Então, por isso, pensei em aplicar no Brasil. Quando eu penso em fazer um texto com uma citação indireta ou com uma citação da citação, né, que a gente chama de apode, que é um termo em latim, também tem o et al, que é a citação da citação dentro de outro livro, eu trago um contexto, então, de pesquisa e de reestruturação. Não é plágio, porque eu vou referenciar quem eu estou falando, mas eu vou reestruturar a fala daquela pessoa para não ficar tão cansativo. Então, não tem problema se não fez escrito, a gente fez oral, tá? E segue o fluxo aí. Então, verbos de elocução traduzem falas e atitudes, aí, isso daí é matéria de 6º ano, se eu não me engano, de 2º bimestre. E os verbos que a gente usa, então, ó, a mãe disse para comprar o livro, a professora pediu, exigiu, sugeriu, né? Percebam que trazem as atitudes do falante. Ele vai trazer como modalizador, mas nada mais é do que verbo de elocução, que traz o contexto da fala daquela pessoa. MC, sugira outros verbos para substituir os que estão em destaque. Ele acredita que o ambiente universitário auxilia a manter o bom índice. O que pode substituir a palavra acredita? Eu não sei se era mais imagina. Ele imagina que o ambiente... Sim, ele imagina, ele pensa, ele confia, ele defende. Gente, olha, eu acho que a Vitória tá se mexendo muito, tá doendo o lado da minha barriga aqui, tá meio desconfortável onde eu tô. MC, letra B. Na vida também é assim, tudo funciona melhor quando cada um cumpre corretamente o seu papel. Destaca o professor, o verbo é destacar. Desculpa. eu esqueci a história, mas tem uma palavra que é tipo quando a pessoa meio que
reforça aquilo, mas eu não sei. Reforça, isso aí. Reforça, encaixa? Reforça, Tá? professor, ressalta, destaca. Tá certo. MC, a última. Já um acadêmico de engenharia de controle de automação, Celso Miranda Fonseca, confessa que não acreditou na honestidade dos colegas inicialmente. Então, é confessar. Admitir. Admitiu, muito bem. Pode ser confidencia, admite, crê. Então, vamos lá na prática de reflexão sobre a língua. Quando eu começo lá a análise sintática da oração subordinada, eu tenho, antes de começar, a análise dos verbos, né? Eu verifico se aquele verbo é um verbo de ação, né? Se ele é um verbo de ação, se ele é intransitivo, sem complemento, sem complemento, com sentido completo. Verifico se ele é transitivo, verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, se é direto, sem preposição dele para o objeto. Se ele é intransitivo, ele tem a preposição junto com o objeto. E se ele é bitransitivo, ele tem as duas características, com e sem preposição, na descrição do objeto dele, ok? Então, quando eu vou começar a análise sintática da oração subordinada, eu preciso analisar 3 tipos iniciais lá, pensando aí, sem pensar naquelas orações subordinadas que tem verbo de ligação, que tem algumas características mais específicas, né? Que a gente já viu, predicativo de sujeito e tudo mais. Nós temos a oração subordinada objetiva direta. Qual é a conexão, então? O meu verbo é transitivo direto, o objeto dele é direto e a oração é subordinada, ela precisa de complemento. Quando eu tenho a oração subordinada objetiva indireta, que é aquela oração que precisa de complemento, no objeto dela e na transitividade do meu verbo é indireto, tem preposição, e a apositiva, que é aquela, o aposto, né, aquele que tem os 2 pontinhos, que normalmente é explicativo, enumerativo, e tem mais um que eu nunca lembro o nome, e vocês me desculpem que eu não vou lembrar agora, tá? Gente, a minha memória às vezes falha. Então, aqui no quadradinho, ele vai falar que o que funciona como 2 formas, né? Ele tem a forma... E aí, vocês já viram outras orações subordinadas, então, aquela verbo nominal, vocês viram a completiva nominal, vocês viram já a oração subordinada adverbial, causal, concessiva, e assim vai, várias outras, proporcional. Vocês vão ver agora, nessa unidade, oração subordinada adjetiva. Eu não sei se vocês já tiveram, mas é do mesmo contexto. Ela vai conectar o sujeito à característica dele, ok? É basicamente isso, é adjetivo, não tem segredo. Então, aqui no quadradinho cinza, vai falar que o pronome relativo, ele retoma o termo anterior diferente quando eu vou analisar, né, uma conjunção integrante. Antes da conjunção integrante na oração subordinada tem um verbo. Normalmente esse verbo é transitivo, aí direto ou indireto, dependendo da preposição, se tem ou não. E aí ele vai falar substituições, que é onde, quem, cujo, que também não é novidade para vocês. MC, lê para mim, então, o enunciado da 1, a letra A e a letra B para a gente fazer. Consultem o quadro para relembrar o que é pronome relativo. Depois escrevam um antecedente recuperado pelo pronome relativo em destaque. A. O excedente é revertido para aquisição de materiais de limpeza, que são doados a entidades assistenciais da cidade. O que é doado? B. Primeiro, MC, o que foi doado? Materiais de limpeza. Show, então se eu já sei que o pronome relativo retoma o substantivo que antecede ele, ou o termo que antecede ele, como vocês queiram nomear, é materiais de limpeza. Pode ler a B. A honestidade não tem relação somente com o nível de instrução, mas também com exemplos que temos dentro de casa. Muito bem.
O que termo vem antes do quê? Os exemplos. Os exemplos, muito bem. Então, retoma, o pronome relativo vai retomar o termo antecessor aí, normalmente vai ser um substantivo. Antecessor. Já no caso de uma conjunção integrante, o que ou se, ele vai ter um verbo transitivo antes. Rafaela e Carol, veja qual das duas vocês vão ler. 2. Considerem o seguinte período. Fiquei surpreso quando... Segue o fluxo lá. Pode ler. Olha só, ignora que tem muita gente aqui falando até. Tá bom. Aqui, ó. São duas orações? Mas calma, vocês precisam ler a oração primeiro, pra gente conseguir pensar. Fiquei surpreso quando vi que lá o sistema de transporte funcionava dessa forma. Será que tem duas orações só? Quais são os verbos aqui? Surpreso. Não, é fiquei. Não, fiquei. Fiquei. Surpresa é característica, né? O que mais? Vi. É. Funcionava. Então, quantas orações eu tenho? 3. Muito bem. Cuidado, tá? O exercício ele leva a gente ao erro porque está separado a oração principal da subordinação. Isso não quer dizer que é a quantidade de oração, porque a gente mede as orações pelos verbos. Tá bom? Então, qual é a transitividade do verbo vi? É um verbo transitivo direto ou indireto? Direto. Não tem preposição, então é o verbo transitivo direto, VTD. Não precisa transcrever, gente. O complemento do vi já está destacado, que lá o sistema de transporte funcionava dessa forma. Esse é o complemento, né? O meu complemento verbal aí. Agora entramos na classificação da oração subordinada. Se o verbo vi é um verbo transitivo direto, essa oração subordinada, qual vai ser a classificação dela? Objetiva direta, indireta, apositiva ou oração subordinada adjetiva? Objetiva direta. Muito bem. Então, escrevam o nome completo e o sobrenome também. Oração subordinada, objetiva, direta. Essa é a classificação dela. Gente, pelo amor de Deus, qual que é a conjunção que conecta a subordinação com o complemento dela? Que conecta o vi com o resto da oração? Que. A conjunção integrante que, o quezinho tá aqui, ó. Desculpa. Professora, só repete de novo o nome dela, por favor, que eu me perdi no meio. Claro, é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Acho que eu não falei a substantiva, né? Mas pode colocar. Obrigada. Nada. Porque a oração destacada é classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Gente, quem ficou surpreso? O sujeito é oculto. Quem ficou surpreso? A pessoa. Que pessoa? Qual o pronome? Eu, muito bem. Por que a oração destacada é classificada como substantiva? Porque ela complementa o meu substantivo, que é o quê? Eu fiquei o quê? Surpreso, a minha surpresa. Então, coloquem aí, por que a oração destacada é classificada como subordinada substantiva? Porque ela complementa o substantivo, ela traz a ideia do substantivo com o objeto dele, que aí é lá o VIC, lá o sistema, blá, blá, blá. Ai. Gente, eu vou encerrar a aula agora, tá? Vou deixar para a lição de casa para vocês lerem. Não vai dar tempo da gente ler. Essas aulas quebradas, para mim, ficaram bem difíceis, né? Eu perco, porque a gente não consegue ler em 5 minutos e fazer a interpretação, não dá.
Então, vocês façam a leitura do Devo Educar Meus Filhos para Serem Éticos. Façam o exercício 3. A 3, ela é interpretativa. A 4 é pessoal. E a 5, vocês vão... Pode deixar... Não, pode fazer. Porque vocês vão fazer substituir as orações sublinhadas por adjetivos de sentido semelhante. Vocês vão só colocar, tipo, que se atrasam. Vocês podem colocar que estão atrasados, que eles estavam atrasados, dependendo do contexto. É só ajustar, ok? Bem simples. Então, vocês... Amanhã a gente tem aula? Gente, eu tô super perdida no horário. Desculpa. Sim, Sora. Então é para amanhã, tá? Vou mandar como WhatsApp. Então vocês leem, façam o exercício 3, 4 e 5 para amanhã. E aí o resto a gente continua em sala, tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Beijo, meninas. Fiquem com Deus.